Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio de O Empreendedor e hoje eu trago para vocês Rafael Vian. Ele que é Olá. corretor e amante do esporte, amante mais especificamente da musculação. Isso aí. Rafael Vian, fale para mim, aliás, fale para o pessoal quem Sei. você é e conte um pouco da sua história, início de carreira, mas vamos começar com você apresentando aí Tá legal. quem Muito você é, né? obrigado a você, Estênio, todo o pessoal aí da 3C, a Duda, a Ana. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho de mim, né? Falar lá atrás. Hoje não é só para falar sobre a carreira, né? Então, nós vamos falar um pouco aí do Rafael. Vou falar um pouquinho, então, de como é que começou essa coisa da musculação, né? Eu tô coroa já com 41, mas comecei por volta de uns 14 anos. Eu tenho um pai de 66 que é um marombeiro nato e eu cresci com isso, né? Você começou a musculação com 14 anos de idade? 14 anos. Antes, isso quando eu fui pra academia, mas de ver meu pai com os pesos em casa, aquele monte de ferro na garagem, eu já dava uma arranhada lá antes. E Eu era já. de Ribeirão? Não, de São Paulo. A gente São é de São Paulo. Paulo. Eu tô aqui em Ribeirão desde 2012. Entendi. E aí comecei, cara, vendo tudo aquilo, né? Meu pai sempre treinando, a gente ia viajar, ele enchia o porta-mala de mala e de ferro, porque aonde a gente ia, ele levava os pesos, era uma coisa louca. Então eu cresci nesse ambiente, sempre a gente tem um herói, meu herói era ele, eu queria treinar e tal. E aí quando eu fiz 14 para 15 anos, eu entrei na academia, cara, e mudou minha vida, porque eu era, tipo assim, um adolescente, tava fora de peso, sabe aquela coisa, naquele momento meio obscuro ali do final da infância, começo Sim. da adolescência, vida adulta, Mas e você aí, era mais magro ou mais gordinho? não, pelo meu, pelo meu biotipo aqui, você vê que eu já era mais gordinho, então eu fui correndo atrás disso, e aí com uns 16, 17 anos eu já tava bem, tava em forma, assim, me dediquei mesmo, ia todo dia e tal. E aí isso foi moldando, né? A minha pessoa, a minha personalidade, sempre treinando. Às vezes eu tô mais seco, às vezes menos seco e tal, mas eu tô sempre ali, sempre firme no negócio. Nunca parei, sabe? Sempre levei o negócio bem a sério. E aí isso faz parte da minha vida. Hoje meu filho leva ele comigo pra academia e tudo, e foi moldando aí a minha pessoa. Tanto que todos os lugares que eu passei aí trabalhando, eu sempre era aquele profissional que os amigos chegavam no canto, "Ô, como é que eu faço? Eu tô treinando, me ajuda." Então é uma coisa que faz parte aí do meu dia a dia, essa coisa da academia e de me cuidar, de estar sempre buscando aí um pouquinho mais e tudo. Mesmo agora que vai ficando mais difícil, que já entrei nos quarentão, né? Mas Uhum. é uma coisa que eu adoro fazer e que pra mim eu não consigo viver sem mesmo. É muito, Certo. muito legal. E me fala uma coisa, esse amor pelo esporte, né, pela musculação em si, eu sei que você faz lá no CT do Sardinha, Sim, né? sim, um abraço pra ele, Sardinha. Obrigado, meu irmão. E me fala uma coisa, como que você entrou lá no CT do Sardinha? Como que você começou a conhecer esse pessoal? Vamos lá. Eu atendi o Sardinha como corretor. Já era fã dele, né? Quem não é, né? Esses dias eu ouvi um cara falando, perguntei pro cara, eu tava lá na praia, e o cara veio conversar comigo, eu falei, eu treino com Sardinha, você conhece ele? Aí o cara falou assim, não tem alguém que tem mais de 40 centímetros de braço que não conhece Sardinha. Aí eu Até achei quem não tem. graça, achei graça, né? E aí, assim, eu atendi ele como corretor, mostrei umas casas para ele, tudo. A gente acabou se tornando amigo. E aí, 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu fiz uma preparação como se eu fosse para um campeonato de musculação. Fiz uma dietona, tal, me preparei e aí ficou muito legal. Ficou um físico, assim, impressionante, sabe? Acho que foi a melhor vez que eu tinha conseguido chegar, assim. E aí eu falei, puxa, não sei quando que eu vou conseguir chegar nesse nível aqui de novo, eu vou fazer umas fotos profissionais para eu guardar e tal. E aí eu comecei a postar essas fotos. Aí um belo dia meu celular tocou, ele falou, Rafa, tô vendo suas fotos aqui, tô impressionado. Você chegou aí nesse nível sozinho, treinando em academia simples, assim, não simples de estrutura, mas assim, para preparação de um atleta faltava algumas coisas, né? Então impressionou ele. Aí ele falou, não, eu tô terminando o meu CT, você vai vir treinar aqui como meu amigo, só treina meus amigos e minha família.
eu quero que você venha treinar aqui, você vai participar do meu campeonato, que é em setembro, tal, lá em Camboriú. Aí eu fiquei meio assim e tal, falei, tá bom, Sardinha, eu vou. E aí eu comecei a treinar lá, me preparando e tudo pro campeonato, e foi muito bacana, cara. Fui para um campeonato de altíssimo nível, a primeira vez que eu fui, fiquei entre os primeiros colocados lá na minha categoria, e foi uma experiência, assim, incrível, sabe? Foi uma coisa que valeu muito a pena para mim, a maneira que foi, a honra que foi receber esse convite de um cara tão renomado dentro desse esporte, de que tem um olhar tão crítico, sabe? Ele me chamou assim, não para me agradar, vamos lá treinar comigo. Ele acreditou, ele viu meu físico e falou, não, você vai. E aí fez até eu acreditar mais em mim, tanto que o resultado falou por si, né? Que eu fui pela primeira vez, mas me destaquei, assim, foi muito legal, cara. Foi uma experiência e tanto para mim. Pô, bacana. E assim, nesse ramo da musculação, você até falou que você já era corretor quando você conheceu Sardinha, né? Uhum. Você trabalhou em outras profissões antes de ser corretor? Então, eu sou formado em Direito, né? Eu me formei em 2005 em Direito. E eu só tinha trabalhado até então, formalmente, assim, né? Em escritórios de advocacia. E aí, meu pai já era corretor, meu tio, grande parte da minha família já era desse mercado, então eu já sabia como funcionava. E dentro do escritório de advocacia que eu estava trabalhando, começaram a surgir assuntos relacionados à corretagem. Era um escritório que tinha muito divórcio, tinha muita partilha, e aí sobrava essa questão da parte imobiliária. E aí eu comecei a fazer uma ponte. Pai, tô com um negócio lá no escritório, assim, assim, assim. Cara, quando eu vi, eu já tava fora do escritório e atuando como corretor. Acho que eu fui pelo lado mais rápido, né, assim, que era a parte comercial, vendo como que funcionava. Eu já tinha uma base até mais do que na advocacia, porque eu já tinha crescido naquele ambiente, né? Uhum. E aí as coisas começaram a fluir, então eu falo para você que a minha única profissão real, assim, que eu vivo dela e que deu certo para mim foi corretor. Isso desde os meus 19, 20 anos de idade. Nossa, começou muito novo. Comecei novo. E aí eu passei por várias imobiliárias. Eu sou do bairro do Tatuapé, lá em São Paulo. Comecei numa imobiliária de bairro. E aí comecei a me destacar. E aí uma empresa grande, que uma das maiores aí do mercado, me convidou para trabalhar, que é a Lopes. Aí eu fui para lá e fiz carreira lá. Fiquei lá 8 anos. Terminei lá como superintendente de vendas. A gente tocou uma unidade da empresa lá em Salvador. Então, já estou no mercado, já tem um bom tempo. Mas aí, quando você foi para essa Lopes aí, você foi como PJ ou foi como CLT? Cara, eu fui como PJ, porque na parte comercial você vai sempre como prestador de serviço para a empresa, né? Você nunca é contratado como CLT, você é um agente da empresa. Então, eu já fui como PJ. Entendi. PJ. E isso lá em São Paulo, né? Isso lá em São Paulo. E depois que eu fui convidado pela mesma empresa para tocar lá uma equipe de vendas grande que foi lá em Salvador, mas pela mesma empresa. E isso você já era casado, tinha filhos ou não? Não, eu fui na cara e na coragem, eu era solteiro, era novinho, cara. Bati lá em Salvador sozinho, não conhecia ninguém, uma cultura diferente, um lugar diferente. Trabalhando de terno e gravata todo dia naquele calor lá do Nordeste. Fui sozinho, cara. Fiquei lá 3 anos. Foi, assim, foi uma escola para mim. Não só pela parte de lidar com pessoas em grande escala, mas também pela parte de você se desligar, né? Você cortar o cordão ali da sua família e tudo e buscar algo meramente meu, assim, foi uma coisa, foi muito especial, assim, para mim. Fiz grandes amigos lá, deixo até um abraço pros meus amigos lá de Salvador, saudade de vocês, e foi uma experiência incrível lá morando no Nordeste. Então, você foi convidado pela essa mesma empresa, a Lopes, né? Isso. Para ir para Salvador. Para ir para Salvador. Certo. E lá você ficou quantos anos mesmo? Desculpa, acho que você falou, mas Fiquei lá 3 anos em Salvador. 3 anos 3 em Salvador. anos. E aí você voltou para São Paulo. Sim, e lá, assim, a Lopes é uma empresa de capital aberto, né? E ela, cara, minha meta lá não era nem semestral, não era anual, minha meta era diária.
Então, cara, era uma cobrança, a gente trabalhava muito, de domingo a domingo, era muita dedicação. E aí eu ficava sem ver minha família, sem ir para São Paulo, cara, quase o ano inteiro. Eu só ia em 2 datas para São Paulo. Eu ia no meu aniversário, que é em outubro, ia no Natal e Ano Novo, e ficava lá. O resto eu ficava focado nisso, domingo a domingo. Era uma coisa assim que foi intensa, sabe? Era uma empresa muito competitiva. Na época tinha 450 corretores lá. Nossa. E todos os lançamentos bons da cidade, a gente que atuava e dividia plantão com outras imobiliárias. Então era uma guerra, assim, era, no bom sentido, era uma guerra e a gente, cara, era o tempo todo focado em venda, assim. Foi militar o negócio, Stênio. Nossa, Foi que muito, bacana. E o que te fez voltar, cara? Você voltou, primeiro assim, você voltou para São Paulo, você já foi para outra cidade. E o que te fez voltar? Foi a família? Foi... Ó, eu vou ser honesto com você. Eu tava um pouco cansado dessa rotina de domingo a domingo, sabe? Eu não conseguia me relacionar, eu não conseguia ter uma vida social. Era uma coisa que eu fui para trabalhar. E chegou um momento que eu já estava ficando mais velho e tudo. Eu falei, cara, se eu continuar aqui, eu vou engordar o meu patrimônio, mas eu não vou, sei lá, de repente ter uma família, ter alguém, porque quem vai querer viver isso comigo, sabe? Essa rotina, né, maluca? Ou eu tenho que arrumar alguém, me relacionar com alguém da empresa e a gente viver os dois só para isso, ou eu tenho que buscar um novo horizonte para mim. E aí, meu tio, que foi meu sócio durante muito tempo, ele tinha uma imobiliária aqui em Ribeirão, ele me chamou, ele falou, Rafa, tô precisando expandir, tô precisando de uma força aqui comigo, você não quer vir para Ribeirão? E aí ele plantou essa semente e aí eu comecei a pensar e tudo, conversei com o pessoal da empresa, eles não queriam deixar eu vir embora de jeito nenhum, ficou aquela coisa, mas eu abracei a causa, falei, gente, eu vou para Ribeirão Preto e tal. Aí foi a primeira vez que você abriu uma imobiliária sua. Não, eu vim para trabalhar com o meu tio que tinha uma imobiliária, para tocar um anexo na imobiliária dele. Não foi uma imobiliária minha. Essa imobiliária depois se dissolveu e eu fui sócio do meu tio durante alguns anos, mas não foi logo que eu cheguei, foi uma coisa que foi acontecendo, entendeu? E aí eu cheguei aqui em Ribeirão, não conhecia ninguém, eu vinha só a passeio para cá. E aí não sabia nem assim onde era João Fiuza, onde era a Maurílio Biagi. Meu tio me colocou no carro e falou assim, ó, isso aqui é Francisco Junqueira, tá? Ela corta a cidade inteira. Esse aqui é o Rodoanel e essa aqui é a Presidente Vargas e a Fiuza. Ó, agora, boa sorte. E você tinha quantos anos? Cara, eu tinha 29 anos quando eu vim pra cá. 29 anos. 29, E nesse tempo ali, trabalhando em São Paulo, e sua família em São Paulo? Minha família em São Paulo, minha família lá, meus pais, minhas irmãs, todo mundo lá em São Paulo, só que já ficou mais perto, né, pra mim. Comecei a ir de final de semana lá pra São Paulo, tudo. Até hoje eles estão em São Paulo? Não, meus pais, eles vieram pra cá tem 1 ano e meio, mais ou menos. Eu tenho um filho de 5 anos e aí são apaixonados pelo menino, é o único neto, e aí eles vieram pra cá, agora tem 1 ano e meio. E estão aqui em Ribeirão já. Meu pai está conhecendo mais gente que eu já na cidade. Minha mãe tem um perfil mais de boa e tal, mas eles estão gostando de morar aqui, assim, estão bem adaptados e estão perto do neto, né? Que é o principal, né? Não entendi. E nesse tempo que você ficou na Lopes, né? Uhum. Deu para fazer uma grana legal? Como é que foi essa Cara, parte de eu vou te falar que deu, porque eu não tinha tempo de gastar, né? Trabalhava muito. Na época, cara, eu ganhava muito bem, assim, ainda mais para minha idade. Não tinha muito com o que gastar, mas também era uma coisa que a gente... Como é que eu posso explicar? A empresa, ela queria que os gestores fossem... que o meu cargo fosse um objeto de desejo para os corretores. Então, eu tinha que demonstrar uma vida muito próspera, às vezes até mais do que eu era mesmo no momento. Então, assim, eu era obrigado a andar com carrão, tinha que andar só de terno italiano, Olha. comer e frequentar bons lugares. Então, assim, era uma coisa que eu tinha que investir também, sabe? Então, falar para você, nossa, você voltou rico de lá? Não. Eu tinha que andar num padrão, viver um padrão de vida para que quem trabalhasse comigo quisesse ser eu, vamos dizer assim, que acabava que não dava também para, nossa, guardar super dinheiro. Mas, cara, eu vivi muito bem, eu
vim pra cá, eu tava legal. Então, assim, foi bacana. Eu acho que talvez se eu já tivesse uma família e tudo, tivesse outros propósitos, eu poderia ter guardado mais, poupado mais. Mas na época, com 26, 27 anos, ganhando dinheiro, andando com um carro bom e tal, numa cidade diferente, com pouco tempo para você aproveitar, então as coisas que você fazia geralmente eram mais intensas, era pouco tempo, mas você queria fazer tudo em um dia. E isso tinha um custo, né? Então, vivi. Entendi. Ai, bacana. Então tá, e você veio para Ribeirão, né, lá pelos seus 29 anos, então você disse que seu filho tem hoje 5 anos, 5 anos o Theo. Depois de 6 anos você teve o seu filho. Sim. Certo? Então quer dizer ali que você conheceu sua esposa em Ribeirão Preto. Cara, é uma história engraçada e é coisa de novela. Eu cheguei em Ribeirão Preto, cara, eu não esqueço até hoje, era um domingo, tava uns 50 graus, tava muito calor em outubro. Ah, e só antes de você continuar a história, é mais calor onde? Ribeirão ou Salvador que você foi? Em Salvador. Ou Cara, Salvador? em Ribeirão é mais calor. Porque Sério? lá, cara, tem uma brisa do mar, bate um vento. Você abria de manhã pra trabalhar, vinha aquela brisa, assim, cara. Quando eu cheguei aqui, eu pastei de calor, viu? Vixe. Eu achei que eu falei, ah, não, morei no Nordeste, lá é de então, boa. Cara, quase morri de calor, Estênio. Eu saía do banho, cara, eu pingava, assim, era uma coisa... Eu falei, meu Deus, quero voltar pra praia. Cara, foi terrível, viu, adaptar. Rapaz, faz mais calor que a Bahia. É complicado, hein? Faz. O sol lá é a pino, mas tem vento, cara. Você sai, bate uma brisinha, assim. Agora aqui, cara, não dá nem pra soltar a pipa, não tem vento, é muito quente. Não. Ó, quem for pro Nordeste pode levar roupa de frio que morar aqui. Brincadeira. E aí, continua. Aí, cara, eu cheguei aqui em Ribeirão, tava um baita de um calor e tudo. Na casa do meu tio tendo churrasco, o pessoal tomando chopp, aquela festa e tal. Aí eu deixei minhas malas e falei, gente, é o seguinte, amanhã é segunda-feira, eu quero começar minha rotina. Eu vou me matricular numa academia já hoje, aqui em Ribeirão, porque amanhã eu já quero ir trabalhar, quero treinar, quero ter minha vida de volta, porque eu não conseguia ter muita rotina lá em Salvador. E aí, cara, as malas arrumadas na casa, e eu peguei, fui treinar lá no Shopping Santa Úrsula, onde tinha a companhia atlética, num domingo. Cheguei lá, academia vazia. Só tinha uma professora lá que estava perdida, porque não tinha nem aluno lá. Aí ela, ô, tudo bom? Tô aqui, você precisa de alguma ajuda? Aí eu falei, preciso sim. Em qual aparelho? Eu falei, não, os aparelhos eu já tô me virando, eu tô precisando conhecer gente aqui na cidade, porque eu acabei de chegar, eu não conheço ninguém, minhas malas estão praticamente no carro, eu preciso me enturmar. Aí ela falou assim, eu te ajudo, hoje eu vou sair com minhas amigas e tal, se você quiser ir, a gente vai dar umas voltas, aí eu te mostro algumas coisas na cidade, você quer ir? Eu falei, quero. Isso aí já faz 13 anos que eu tô com ela, foi ela. O primeiro ser humano que eu conheci aqui na cidade foi a minha esposa. Aí a gente fez amizade, ela me levou pra passear, levar, babá, e aí não teve jeito, né? Aí rolou. Rolou. Então a primeira pessoa, quando eu cheguei aqui, que eu pisei em Ribeirão, que eu conheci foi ela, cara. E aí a gente namorou, casou, curtimos um tempo aí sem filhos, né, o casamento, e a gente decidiu ter o Theo. A gente queria um menino, parece que foi encomendado, assim, e veio esse serzinho maravilhoso de luz que mudou minha vida, que faz eu, sabe, os melhores sentimentos possíveis eu conheci depois que eu fui pai, assim, foi muito bom. Muito, que legal, cara, vida. Que legal. E aí, então, beleza, então você chegou em Ribeirão, foi trabalhar com seu tio, isso, né? E conta um pouquinho como que foi essa trajetória aí com seu tio na parte imobiliária. Cara, foi um momento, não vou falar difícil, mas foi um desafio, porque você vem de uma empresa gigantesca, né, onde tem uma estrutura de trabalho enorme, né? Você está em contato direto com os incorporadores, você já tem ali o seu share ali, você já tem o seu espaço no mercado, então dali era só para crescer. E a gente veio para cá para implantar e trabalhar com lançamentos e tudo.
E foi um pouco difícil, né? Porque a cultura do lançamento aqui em Ribeirão é diferente da de cidades maiores, né? É uma coisa mais fechada e tudo. Tem um quê um pouquinho mais bairrista, aquela coisa de... Não, já tenho o meu jeito de trabalhar, né? Os corretores já têm aquela forma de trabalhar. Então é difícil você implantar um sistema de trabalho alucinante, assim, igual eu tinha lá na Lopes, sabe? Mas foi bacana, a gente fez bons trabalhos, a gente obteve bons resultados. Uma coisa que eu gosto muito, que aconteceu tanto lá em Salvador quanto aqui, eu criei bons corretores no mercado, pessoas que não trabalhavam com isso, e eu abracei, ensinei, acreditei e acabaram se formando. Hoje são excelentes profissionais. Isso é uma coisa que para mim é muito gratificante. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei nessa minha trajetória foi essa formação, sabe, de novos profissionais. Porque, cara, é um sentimento, assim, maravilhoso. Eu vou até voltar um pouquinho lá em Salvador. Eu sempre falo desse case. Eu tinha um menino que começou a trabalhar comigo, cara, e ele era muito simples, mas muito, assim, moleque batalhador, menino da periferia lá de Salvador e tal. E aí ele chegou lá e começou a trabalhar comigo, eu ensinando, ajudando. Fiz um caixa direto com ele ali, ajudava ele em umas contas, e ia colocando ele pra frente. Cara, o menino era o primeiro a chegar, o último a sair. Focado, cara. Começou a vender, foi. Começou a trazer os amigos dele pra trabalhar com ele. Cara, e mudou a vida. O menino chegou lá, cara, tadinha. Uma única peça de roupa, praticamente. Mais magro do que um cabo de vassoura. Cara, pegava 2, 3 ônibus pra chegar. Às vezes ia dar plantão. Tinha que sair 5 horas da manhã de casa, ir de condução. Cara, e as coisas foram fluindo. Não esqueço nunca quando ele comprou o carro, cara. A alegria que ele chegou com esse carro lá, eu não sei quem ficou mais feliz. Foi eu que fiquei mais feliz vendo ele comprar o carro ou ele feliz com o primeiro carro. Então essas coisas foram marcando assim para mim. E aí, cara, eu fui dando uma oportunidade para ele na época. Ele começou a levar tantos amigos para fazer parte da equipe que eu falei, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma subgerência aqui para você dentro da nossa própria equipe. Do que os seus amigos vierem trabalhar aqui, eu vou te dar um percentual em cima do resultado deles, para você aprendendo a lidar com isso. E aí ele foi criando uma equipe dentro da minha equipe, com os amigos dele, ele treinando a galera, e a coisa foi fluindo e tal. E assim, hoje ele tá super bem, eu acho que, se eu não me engano, ele é diretor de uma empresa de vendas imobiliária lá em Salvador. Agora ele tá fortinho também, então levei pra academia, o moleque tá bombado. Cara, essas coisas assim, você fala assim, qual que é o seu maior legado, o que você mais gosta, assim, que você sempre se lembra da sua profissão, tirando a parte financeira, o que você mais gostou? Formar novos profissionais, cara. Putz, isso pra mim é maravilhoso, cara. É, assim, uma coisa que me deixa muito, muito contente por ter escolhido essa profissão e por ter conseguido formar pessoas que às vezes não tinham nem ideia do que era esse mercado, talvez não tivesse outra oportunidade na vida e hoje estando bem, viajando, tendo família, imóvel próprio. Cara, isso para mim é assim uma das coisas que eu mais valorizo aí dentro do meu caminho, sabe? Poxa, cara, isso aí vale mais que dinheiro, né? Com certeza. Isso aí o impacto que você teve na vida dessa pessoa, ela vai lembrar para sempre. Sem né, dúvida. cara? E às vezes eu recebo mensagem dessas pessoas, né, que começaram. Esse foi um exemplo, mas tiveram vários outros, cara, vários outros. Às vezes eu recebo mensagem de agradecimento, ô, meu eterno chefe, ô, meu professor, legal, obrigado por tudo. Cara, tiveram muitas, cara. Tiveram mulheres que às vezes chegavam lá, tinha acabado de sair de um relacionamento, com um filho pequeno, não sabia o que fazer, e a gente foi dando um direcionamento e as coisas foram fluindo. Cara, foi muito bom. Tiveram outros, até aqui em Ribeirão também, um que estava perdido, cara. Não sabia o que fazer, dei uma oportunidade, tudo. O cara tava assim, num ponto... Sério, Estênio, já teve gente que chegou lá para trabalhar comigo e falou assim, velho, não sei onde eu vou dormir hoje, eu tô assim, não sei o que eu faço. Calma, vamos lá, tal. E hoje, pô, tá todo mundo bem, acreditou no mercado.
Então, uma coisa que eu falo, cara, às vezes para quem está começando a trabalhar em algo novo, não sabe o que fazer, não é puxando sardinha para minha profissão, não, mas é uma profissão que, se você se dedicar com pouco investimento e muito suor, você consegue chegar onde você almeja. Porque hoje em dia, cara, é difícil você trabalhar CLT e tudo e conseguir ter um padrão legal de vida. A corretagem, ela é instável, mas ela consegue te levar em lugares onde outras profissões, ela, às vezes, não consegue te levar. Então, é um recado que eu dou aí, você, às vezes, que não está acreditando, que pode ser um caminho para você, se dedique, acredite que a corretagem pode mudar a sua vida. Não estou falando isso para ter mais concorrentes, não, mas para ter mais aliados, mais pessoas que acreditam e que eu possa fazer negócios aí no futuro, pessoas boas. Então, se você tiver um bom caráter e tiver a fim de trabalhar, acredite na corretagem. E falando nessa de ter um bom caráter, acreditar na corretagem, acredito que você até tem um lugar para indicar para essas pessoas irem, né? Hoje, assim, eu vou falar um pouquinho mais, até para chegar nesse assunto. Eu trabalho na corretagem, no mercado aberto, né? Trabalhava com terceiros, com lançamento, e começou a surgir o negócio da exclusividade, né? Da gestão imobiliária. Antes não tinha isso. Era raro exclusividade, era muito raro. E aí eu comecei a ligar para os meus clientes antigos: você está indo com seu apartamento para vender? Cara, agora ele já está lá na Remax, eu dei a gestão imobiliária para um corretor, assim, assado. Liga para ele, para você fazer parceria com ele. Aí o caramba, ficava bravo, caramba, essa Remax. Aí de novo, no outro mês: tudo bom, fulano? Seu apartamento tá à venda? Tá, liga lá pro Bruno lá da Remax, que tá com ele na exclusividade. Eu, caramba, de novo. Aí eu falei: quer saber, cara? Não vou brigar com esses caras, não. Os caras são a maior do mundo. Deixa eu ver como é que é. Passei a mão no telefone. Bruno é o Bruno Parra. Um abraço. Liguei pra ele e falei: Brunão, é o seguinte, cara, eu tô saindo do mercado aberto, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu gosto de desafio e eu tô apanhando pra vocês direto, cara, eu quero trabalhar com você, como é que faz? Ele: não, sua cadeira tá aqui, pode vir. Aí eu fui lá, conversei com ele e fui entender melhor esse negócio da gestão. E aí eu vi por que tanta gente estava aderindo a isso, sabe? O negócio é completamente diferente. Você trabalha realmente para aquele cara que está vendendo seu apartamento. Você não meramente cadastra o imóvel dele no sistema de imobiliária e fica lá à espera de um milagre, esperando um cliente chegar para aquele imóvel. Não. Você cadastra o imóvel do cara, você coloca ele num preço real de venda. Muita gente fala: Remax baixa preço. Não. A gente faz um estudo, não é no achismo. A gente faz um estudo com o nosso banco de dados de tudo que foi vendido naquele perfil e fala: seu imóvel vai vender por isso. E em 6 meses, que é o tempo da minha gestão, eu te garanto que, se você acreditar no que eu estou te falando, você vai vender. E aí, cara, você faz um trabalho completamente diferente. Você acompanha aquele imóvel, todas as visitas que tiverem, tanto de cliente seu quanto de cliente de outros corretores. Você cuida daquilo, sabe? Você deixa o imóvel, você vai, mostra pro proprietário o que ele tem que fazer no imóvel, às vezes, para acelerar a venda. Você tem que mandar uma faxineira lá. Vamos arrumar aquilo ali e tal. Então, você cuida daquilo como se fosse seu. E aí as coisas começaram a fluir, cara. É impressionante o quão é mais rápido a venda de um imóvel com a gestão e com a exclusividade do que é no mercado aberto. Por N motivos. Um deles é porque o corretor se sente à vontade de fazer um trabalho real, de investir dinheiro em anúncio, de vir aqui com você na agência e falar assim: faz um anúncio top que eu vou colocar dinheiro, que eu quero vender esse imóvel para o meu cliente, que ele quer vender o imóvel. Então as coisas começam a fluir muito mais. Senão, quando tá para todo mundo trabalhar, ninguém trabalha. Porque o cara fica com medo de pôr dinheiro e o outro vender. Aí o outro fica com medo de pôr porque o outro que vai vender. E aí ninguém coloca e ninguém vende. Então, depois que isso começou a acontecer, hoje eu tenho uma carteira menor de clientes que estão querendo vender,
Mas eu cuido daquilo lá, assim, a galinha choca em cima do negócio. Você cuida com todo carinho. Toda visita que tem no imóvel, seja com outro corretor, você vai junto. Se você vai falar com... Quem vai falar com o proprietário do imóvel sempre é você. Então, o cara não fica recebendo aquela chuva de corretor ligando para ele, tentando, sabe, a qualquer custo passar uma proposta quadrada ali pro cara. Não. Você concentra em você, fica mais confortável para quem está vendendo, porque ele só fala com você. Você faz um trabalho, assim, de excelência. Então, eu achei que esse era o caminho, eu acreditei nessa coisa da Remax e eu estou muito feliz, estou trabalhando lá vai fazer quase um ano e eu entendi por que é um modelo que dá tão certo aí no mundo inteiro, cara. Entendi. Aí você tá quase um ano lá com o Bruno, então. Tô lá com o Bruno. Remax Aconchego. Na Aconchego, lá com o Bruno. Tá. E você tá gostando de ficar lá na Aconchego? Como que é o processo lá? Cara, tô gostando bastante, me senti muito acolhido lá. O Bruno, ele é o dono, né? A gente fala o broker, o dono lá da imobiliária. Mas ele tem um staff lá maravilhoso. Tem o Apolo que cuida de toda a parte jurídica e tudo. E o Bruno atua como corretor. Só que é um corretor que não é o teu concorrente, sabe? Ele faz questão de atuar como corretor, mas ele não entra em bola dividida com o corretor da agência. Ele tá ali para ajudar. Então, a cada dia eu me surpreendo mais como ele consegue, com destreza, atuar como corretor e ainda como dono da agência, e isso não interferir, sabe, no negócio, assim. Porque tem muita gente que pode pensar, putz, o cara é meu concorrente lá. Cara, não vejo ele como concorrente, cara. Tudo que a gente faz lá, ele sempre tá pensando primeiro nos corretores, depois ele pensa no Bruno corretor. Cara, eu, assim, tiro o chapéu para ele, um cara que me ajuda muito, ajuda todo mundo, o cara tá disponível, ele é incansável, cara. Eu tô muito contente trabalhando lá. É um aliado, no caso. É, um aliado, cara, aliado. Senão, nossa, minha venda tá caindo. Calma, não vai dar certo. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos... O cara, assim, sempre positivo, um cara de muita fé. E é por isso que as coisas estão dando certo para ele, porque não é fácil você lidar com gente, você trabalhar com tantos tipos de profissional diferente, cada um com a sua particularidade, conseguir fazer a nave estar sempre, sabe, em alta, assim. Então eu tiro meu chapéu para ele, pro Apollo, eles fizeram uma dupla lá incrível, e para quem tiver pensando em trabalhar numa Remax, eu indico muito, não é porque eu trabalho lá, não, é porque eu gosto do jeito de trabalho dele, gosto da pessoa dele, então sou muito grato por estar lá no time da Aconchego, de verdade. Show, show, Rafa. Bacana demais, cara. E me fala uma coisa, agora vamos falar um pouco aí voltar um pouco para sua vida fitness. Meu Deus. Né? Teve algum momento da sua vida que a musculação ela te ajudou a superar algo? Que você falou assim, nossa, cara, vou me focar aqui no esporte, E isso ajudou você a superar algumas coisas, assim, que você passou? Eu acho que todo dia a musculação me ajuda a superar em algo. Em cada fase, ela me ajudou de uma maneira. Quando eu comecei, que eu era novinho, ela me ajudou a ter autoestima. Me ajudou a achar que eu poderia ser um cara mais saudável, mais esteticamente mais bonito. Então, ela me ajudou nesse momento. Na adolescência, todo mundo tem aquela síndrome do patinho feio, né? Sim. Então, ela já começou me ajudando. Ela já me abriu um horizonte, assim, muito grande. Eu era um cara um pouco mais introvertido, embora eu sempre fui tirador de sarro e tal, mas eu tinha uma baixa confiança e tudo. E aí, logo de cara, eu comecei a treinar e tudo, e naquela época, 20 e poucos anos, 25 anos atrás, acho que é mais ou menos quase 30 anos atrás, ninguém fazia musculação. No meu bairro, que era o Tatuapé, que hoje deve ter umas 500 mil academias, tinha 2 ou 3 academias. Tinha a que eu comecei, que era uma academia simplisaça de bairro, que custava R$14 a mensalidade, R$15. E tinha a Super Premium, só tinha isso. Então, você vê pessoas fortinhas na rua e sarado e que treinava era muito raro. Hoje em dia, todo mundo praticamente treina. Uns menos, outros mais, mas naquela época ninguém treinava.
Então, quando eu comecei a mudar o meu físico e ficar mais forte e tal, era uma coisa que chamava atenção, porque você não via ninguém. Tipo, na minha escola ninguém treinava. Então, tinha, sei lá, só de colegial devia ter umas 6, 7 salas. Então, era 200 pessoas, 100 moleque. Ninguém treinava. Então, tipo assim, eu era o maromba do colégio. Olha. Era uma coisa, assim, absurda. Então, já deu aquela mudança logo de Então cara. já, Assim, né? já não ia sofrer bullying, É. né? Não, o bullying sofria sempre, né? Mas isso aí, logo de cara já mudou, sabe? Mudou bastante. E aí, assim, em outras fases, começo da profissão. Caramba, onde que eu vou arrumar cliente trabalhando na corretagem, 20 anos de idade? Onde que eu vou achar essas pessoas? Não tenho grana ainda para frequentar tal e tal lugar. Como que eu vou me relacionar com pessoas que possam vir a ser meus clientes? Academia. Cara, impressionante como eu fiz negócio em academia. Primeiro, o cara que é um empresário, um cara que é um cara ocupado, pro cara te atender, às vezes, no escritório dele para você falar sobre negócio, é mais difícil. O cara tá na maior correria. Oh, eu queria te mostrar um produto. O cara tá com 1000 coisas na empresa. Não, eu ia lá na academia. Não que eu fosse pensando nisso, louco para vender na academia. Não, mas acontecia. O cara tá lá, tá de guarda baixa, tá revezando o aparelho um dia com você. Ô, fulano, tudo bom? Ô, beleza. No outro dia, e aí, como é que você tá? Ô, o que você faz mesmo? Ah, sou corretor. Ah, beleza. No outro dia, ô, você me falou que é corretor? Cara, tô vendendo um apartamento, ou tô comprando um apartamento. Será que você consegue me ajudar? Ô, claro. Então era Já uma ouvi essas coisa, o histórias. cara já tá de guarda baixa, ele tá ali no momento dele de relax, de treino, o cara tá aberto a conversar. Então ali não importa se é o dono do Itaú ou se quem quer que seja lá dentro, ele tá num lugar super democrático, ele tá ali, ele tá conversando com todo mundo. Então assim, eu vou te falar que quando eu comecei, 80, 90% dos meus clientes eram de dentro de academia. Então, como eu sempre trabalhei com produtos de médio e alto padrão, procurava investir numa academia um pouco mais elitizada, além de me oferecer algo bom, que eram os aparelhos e tudo, mas eu tinha um networking ali e as coisas começaram a fluir. Então, tá aí um outro momento que o esporte ajudou na minha vida. E você acha que hoje em dia ainda é assim? Com certeza. Ainda é muito assim. Hoje ainda nós temos o digital, né? Que a pessoa às vezes pode interagir, pode ser visto no digital, mas naquela época lá não tinha nada disso. Então era no tete a tete. E era um momento que eu conversava com figurões ali da minha região, do meu bairro, que eu nunca ia conseguir chegar dentro de uma indústria do cara para conversar com ele. Então, cara, eu acredito que ainda é assim, sim. Eu acho que na academia sai grandes negócios, você conhece grandes pessoas, um networking assim, muito assertivo, cara, de verdade. Então tá aí mais um exemplo do esporte agindo na minha vida, de superar alguma dificuldade. E essa dificuldade que eu te falei era quando eu comecei a trabalhar no mercado, para quem eu vou vender. Né? Hoje em dia, um pouco mais velho, você tem um network diferente. Você vai num clube, você vai num restaurante, você vai nas festas dos amiguinhos da escola do filho, conversa com os pais, você tem um outro network, mas com 20 anos de idade, aonde que eu ia arrumar cliente? Era um moleque, assim, então foi na academia que tudo começou. Isso falando da parte profissional. Agora, outra coisa que o esporte também me ajuda bastante. Cara, tem momentos que a gente está mais triste, tem momentos que a gente está desacreditado, você pode estar meio deprimido. Não tem alguém que nunca passou por isso. E, cara, eu vou te falar, às vezes eu tô mal, eu tô com alguma coisa, eu vou pra academia, eu treino. Cara, me libera ali uma sensação, uma coisa tão boa que muda meu dia, muda minha semana. Eu saio muito mais animado e focado aí para fazer as minhas coisas, sabe? Então, E todo dia, assim. todo dia, cara. E é uma terapia. É, assim, é uma terapia incrível. Às vezes as pessoas não botam muita fé nisso, mas cara. Esses dias eu não tava muito bem, acho que todo mundo passa por isso. A gente tava, sem motivo, mas eu tava meio para baixo e tal. E, cara, vou dar uma focada essa semana, vou
vou treinar mais forte, vou buscar um pouco mais de punch ali na academia. Cara, fui com tudo, em uma semana já dá uma aliviada, assim, nossa, como eu tô melhor, meu Deus. Então, às vezes essa coisa do emocional, para quem às vezes briga contra isso, eu acho que a musculação, o esporte como um todo, é um caminho que vai te ajudar muito. Não tô falando que vai substituir uma terapia, alguma coisa nesse tipo, mas eu vou te falar que grande parte daquela sensação ruim que às vezes você está passando tal, dentro do esporte, da academia, você vai ter uma boa melhora, viu, Stênio? De verdade, cara. Mesmo. Poxa, sensacional, cara. Sensacional. Real. E me fala uma coisa, cara. Você acha que agora, até indo pro lado do corretor agora, você acha que qualquer pessoa hoje no mercado consegue ser corretor ou tem perfis específicos? Cara, eu acho que tem gente que já nasce pronta, tem cara que é vendedor nato, que tem aquele feeling, né? Aquela coisa que já nasce da pessoa, mas dá para ser trabalhado, Estênio. Então, se a pessoa tiver afim de fazer, hoje tem muito método. Cada vez mais eu vejo super corretores, super profissionais vendendo pra caramba, que se eu for olhar e analisar friamente, aquela pessoa lá ela não nasceu com talento para venda. Ela trabalhou aquilo, ela enxergou, ela viu como que os bons trabalham, ela se aparelhou de pessoas, de uma boa agência, ela se aparelhou de situações, de pessoas, de circunstâncias que acabou fazendo ela produzir. Porque não é um talento natural, isso aí são pessoas que às vezes elas seguem uma cartilha, acreditam naquilo. E isso é bom das grandes imobiliárias, que elas te dão um passo a passo. Antigamente você chegava numa imobiliária, o cara, ó, o produto que você vai vender é esse aí, boa sorte. Então você tinha que ter aquele talento, você já tinha que ter aquele ímpeto, aquela coisa dentro de você para você sair, calçar a cara e vender. Hoje não. Hoje entra um cara lá que trabalhava, sei lá, no mercado financeiro, nunca vendeu nada, só ficava lá atrás do computador e o cara tem um método, ó. Você vai fazer, você vai estudar isso aqui, você vai agir assim, você vai ligar tantas vezes por dia para esse tipo de pessoa. Tem isso que você tem que fazer. As fotos do imóvel que você pegar para vender, você tem que fazer assim, assim, assim e tal. Não sei quantas postagens gera um lead para você atender. Então já tem uma receita do bolo. E aí a pessoa que tem o talento e fizer a receita, ela vai ser assim, o top. Mas se você não tiver o talento de seguir a receita, você vai conseguir, vai atuar muito bem, porque as coisas estão mais explícitas de como fazer acontecer, né? Antigamente era no feeling, você ia criando situações, tudo era novo, quem fazia uma vírgula diferente já tinha um resultado super diferente, porque ninguém fazia nada além de ficar esperando o cliente chegar em você. Então hoje eu acho que tem muitas ferramentas para as pessoas conseguirem aí ter sucesso, independente de perfil ou não. Obviamente que o perfil ajuda, claro que ajuda, mas dá para você trabalhar bastante e fazer a coisa acontecer, viu, Stênio? De verdade, cara. Entendi. E assim, Rafa, pelo que você contando a sua história e tal, dá para ver assim que você por muitos anos, assim, muitos e muitos anos, praticamente quase toda a sua vida, você tem atuado aí como corretor, certo? Sim. Eu gostaria que você me contasse algumas histórias engraçadas nesse tempo de corretagem, tanto com cliente quanto com parceiros, né? E provavelmente você deve ter, não é possível que não tenha. Ó, eu ficaria aqui, eu acho que mais umas 4 horas contando história engraçada de corretor. Mas pega as top. Mas eu vou te contar uma que, além de ser engraçada, é uma... Cara, é uma lição, Stênio. Eu tava... foi acho que em 2007, mais ou menos, eu tava num plantão lá em São Paulo. E, cara, te juro por Deus, Stênio, o negócio deveria ter uns 300 corretores nesse plantão, não é exagero. Era um plantão, assim, de 2.000 metros quadrados, tinha toda uma estrutura. E você chegava lá de manhã, tinha um sorteio com 200 nomes de corretor para você ver como que era a maneira, a fila de atendimento. Desses 200, eu vou te falar,
tinha no máximo umas 10 visitas espontâneas lá. Então, assim, se você pegasse um número mais do que 10, 15, se você não tivesse cliente para atender, você podia ir embora para casa, senão você ia ficar lá morgando. E aí eu lembro que esse dia, cara, eu fui lá, tinha 200 caras, eu peguei o número, sei lá, 170. Falei, nossa, meu, vou ficar aqui, né? Fazer o quê? Tá, eu tava lá conversando com o corretor e tudo. O Estênio, chegou um Monza, velho. Um Monza caindo aos pedaços, cara. Tudo enferrujado, assim. Um Monzão parou lá, assim. E aí desceu um cara, dirigindo e tal. Cara, o cara tava mal vestido pra caramba. Aquele Monzão, assim, tipo... Aquela relíquia mesmo. E aí desceu um senhor junto também de chinelo e tal, com o cabelo tudo bagunçado. E aí o corretor que ia atender falou assim, meu, eu não vou atender esse cara do Monza não, eu vou embora e tal. Você não quer atender no meu lugar? Aí eu falei, vou lá, pelo menos eu treino, né? Eu apresento o produto de novo, beleza. Aí fui lá, falei, o fulano não vai... Falei na recepção, falei, o fulano não vai atender, eu que vou atender. Ah, tá bom. Aí o cara vazou e eu fui lá, atendi. O senhor que estava no passageiro, ele estava com um funcionário dele, que era o cara do Monza, levou ele. Cara, o cara mal falava português, era um libanês, assim, de uns 70 e poucos anos. E aí eu comecei a atender o cara falava meio enrolado, não entendia muito bem e tal. Eu fui entendendo que ele era o dono de uma holding de várias coisas, fábrica de imóveis, hospital. Nossa. Cara, tipo assim, era o bala pica, mesmo, só né? que, falando português, claro, era isso. E aí eu falava com o cara, com o motorista dele, e o motorista meio que falava pra ele de um jeito que ele entendia melhor ali, o idioma, porque o cara já trabalhava há anos com ele. Enfim, o cara que não quis atender, perdeu, e eu ganhei o meu maior cliente que eu talvez tenha tido até hoje. Esse cara comigo lá em São Paulo, nesse empreendimento aí, eu acho que ele comprou 6 apartamentos. Nossa. Tá? Comprou 6 apartamentos. E eu fui atendendo ele e vendendo coisas para ele em São Paulo inteiro, durante anos e anos. Eu me tornei quem eu fui dentro da empresa lá da Lopes em São Paulo e tive visibilidade. E durante um período fui uma lenda lá do mercado, que o pessoal costuma falar, por conta desse cara. Nossa. Porque esse cara, ele fez o meu nome, ele me levantou, entendeu? Então eu vendi lá, eu vendi na Zona Sul, na Zona Oeste, vendi na Zona Leste. Tudo que esse cara ia comprar, ele comprava comigo. Senhor Salim, que Deus o tenha, ele já é falecido e tudo. Mas, cara, foi engraçado, porque ninguém botou fé. O cara chegou lá de chinelo, com o cabelo... Parecia o Globetrotter, o cabelo do velho, nem não tava penteado. Ninguém quis atender e o cara, assim, ele me levantou. Cara, em 2008 eu fui campeão de vendas lá dentro da imobiliária, que na época tinha 4.000 corretores, por conta de figurões como esse aí. E eu imagino como que o cara que não quis atender ficou perante essa situação. Então, assim, acredite, não é só o cara que chega lá com Rolex, que chega todo arrumadinho, que é o cara que vai comprar, muito pelo contrário. Então, isso aí foi um case lá da empresa. Depois, quando a gente ia dar treinamento, eu sempre tocava nesse assunto. Mas, cara, foi engraçado, bom pra mim, mas serviu de lição aí. Até hoje, esse cara que não atendeu deve ficar pensando por que ele não fez isso, né? Né? Então, foi isso, cara. Nossa, cara. Top demais, top demais. Então, assim, tem muita, né? Tem muita história engraçada. Agora você me pegou de surpresa. Na hora que eu estiver indo embora aqui, eu vou lembrar de alguma, mas já vai ser tarde. Mas, cara, corretagem, lidar com pessoas é sempre engraçado, né? Tem as coisas ruins, né? Tem as pessoas grossas que te tratam mal e tudo, mas, cara, tem muita história bacana. Uma outra coisa que é legal também do mercado, quando eu fui lá para Salvador, eu queria levar algumas pessoas de São Paulo para trabalhar lá. Por quê? Para mostrar como que era o trabalho na capital para quem estava lá em Salvador. Então, a gente alugou um apartamento, lá a empresa alugou um apartamentão grande, antigo, lá na Barra.
Cara, e eu enchi de molecada lá. Eu comecei a chamar, a gente começou a chamar os amigos que trabalhavam junto em São Paulo. Cara, eu juntei, acho que chegou a ter uns 8, 9 moleques nesse apartamento. Virou uma república. Era a casa dos artistas que a gente chamava. Ô, Stênio, eu vou te falar. Durante um tempo, logo que eu cheguei, eu fiquei uns meses lá na casa dos artistas até eu arrumar um apartamento pra mim, legal e tudo. Cara, um dia eu cheguei nesse apartamento, velho, te juro por Deus, isso é engraçado. Tinha uma piscina na sala, cara, uma piscina aquelas redonda, inflável, gigante. Os moleques tiveram a moral de colocar uma piscina de 5.000 litros num apartamento onde morava a galera lá. Cara, não sei como não caiu o prédio, ó, você não me pergunta. Quando eu vi aquilo, cara, tinha 4 moleques dentro da piscina, assim, ó, dentro da sala. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei em choque. Beleza, mas eu falei, não vou falar nada, os caras estão produzindo, estão felizes, estão trabalhando, estão fazendo o que era para fazer quando eu chamei eles para vir para cá. Aí, um super inteligente teve a ideia de adotar um cãozinho. Aí ele pegou um cachorrinho de rua e levou pro apartamento. Era um cachorrinho pequeno. Não tinha regras. Não tinha regras. Casa dos artistas. Casa dos artistas. 8 homens dentro do negócio. Você imagina como que era. Limpeza zero. Limpeza, pelo amor de Deus. É só limpeza pós-obra, só pra limpar o apartamento. Cara, esse cachorrinho foi crescendo. Um belo dia, o cara... Tava no meu nome a locação. O síndico do apartamento me ligou. O senhor vai ter que vir aqui, o senhor não sabe o que aconteceu. Tal. Cara, a hora que eu cheguei, o cachorro começou a brincar arranhando a piscina estourou, desceu água pela escada, em todos os andares. O síndico achou que tinha estourado um cano, não tinha ninguém na casa, arrombou a porta e viu o cachorro e a piscina lá. Ó, fomos convidados a nos retirar do prédio, pagamos uma multa. Por sorte, o elevador não queimou, senão ia estar pagando esse elevador aí até hoje. Cara, a hora que eu cheguei lá, a porta assim, ó, no chão, caída, aqueles restos de piscina. Cara, Stênio, saía água, parecia que tinha uma cachoeira nas escadas, assim, desceu no prédio inteiro. Com certeza. Você imagina o que eu não passei? 5.000 litros, né? É uma caixa da água. Você imagina o que eu não passei com esses moleques lá, Stênio? Então, assim, cara, as coisas engraçadas que acontecem. Eu mando um abraço pros meus amigos da Casa dos Artistas, que foi incrível. Ó, e dessa casa aí, se eu ficar falando, Stênio, dá pra contar umas 5, 6. Pra você ter ideia, só pra terminar. Tinha tanta fila de manhã para tomar banho, porque todo mundo entrava no mesmo horário e tinha tanta gente, que tinha uns caras que tomavam banho à noite, já dormia de terno e gravata, prontinho, assim. O cara dormia empacotado, a hora que tocava ele já levantava e ia trabalhar. Tinha um que era fumante, que ele já dormia até com o cigarrinho na mão, assim, de terno e gravata. A hora que tocava o despertador, ele acordava, acendia o cigarro e ia trabalhar. Nossa, cara, o negócio era punk demais, mano. Ai, cara, bons tempos, Foi Nossa, engraçado. mas que top, cara, que top. E bom, a Fainha tá chegando no final. Pô, mas já? Nem cheguei? Então, cara, você já passou mais de 1 hora já. Caramba. Falei bastante, hein? É legal, né? Bacana. Poxa, obrigado, né, cara, pela oportunidade. É bacana. Queria ter falado mais, mas, poxa, passa muito rápido. Mas obrigado. Espero que numa próxima oportunidade a gente possa aprofundar em algum outro tema que você achar pertinente. Mas fica aqui o meu agradecimento. Ou até mesmo que você achar pertinente. Não tô encerrando agora. A gente tá chegando no final. Mas queria saber se você tem algum recado que você queira deixar para alguém, alguma coisa que você queira contar, alguma lição que você queira passar. Deixa agora esse momento livre para você poder falar o que você quer, entendeu? Assim, eu acho que as coisas que acontecem, né, a gente e a gratidão que a gente tem pelas pessoas, a gente tem que agradecer enquanto a gente está vivo, né? Então eu quero deixar um recado, agradecer a todas as pessoas que fizeram parte aí do meu caminho, né,
da minha trajetória, desde o começo, não só a minha família, mas todos os amigos, as pessoas que acreditaram em mim, os meus clientes que estão aí há muitos anos já comigo, os meus parceiros de negócio, as pessoas que sempre tiveram aí do meu lado, minha família, minha esposa, todo mundo que às vezes segura o rojão nos momentos difíceis para eu poder trabalhar e correr atrás das coisas. Então, eu quero deixar um agradecimento aí ao meu tio, que também me trouxe aqui para Ribeirão. Se hoje eu conheci a minha esposa e tenho um filho, eu devo a esse convite que ele fez, né? Porque subjetivamente foi por conta de eu ter vindo para cá que hoje eu sou pai. Então, agradeço também a ele, agradeço as pessoas que fazem parte dessa minha história. Agradeço a Dona Glória, que foi uma grande pessoa que trabalhou comigo e que eu aprendi muito. Agradeço ao Bruno aí, o pessoal da Remax, por ter me acolhido. Já no momento de 20 anos de mercado, eu estar recomeçando num outro sistema de trabalho. Então, agradeço aí aos ensinamentos, a paciência de todo mundo. E é isso, o recado que eu deixo é para você acreditar no mercado imobiliário, você corretor ou você que investe no mercado, porque é um mercado que não te deixa na mão. Um bom negócio imobiliário, quando dá errado, mesmo assim você acaba ganhando dinheiro e acaba dando certo de alguma maneira. Acredite no mercado imobiliário, porque não tem nenhum super multimilionário, pessoas bem-sucedidas que não tem um pouquinho do pezinho ali no mercado imobiliário. Então, acredite nesse mercado, que é um mercado que não vai te deixar na mão. Pode confiar. Legal, Beleza? legal. E assim, só a última pergunta, tá? Que como você mencionou essa parte do mercado imobiliário, você não acha que está muito saturado de corretor hoje em dia, pelo menos aqui em Ribeirão e região? Isso pode atrapalhar? Cara, que pergunta boa, cara. Eu acho que tem muito corretor realmente, tá? Os bons profissionais, eles acabam se destacando, do mesmo jeito que tem muito médico, muito advogado. Então, quem faz algo diferente acaba se destacando. Mas eu acredito sim, eu acho que está um pouco saturado, mas isso, assim, o próprio mercado vai absorvendo e vai tirando as pessoas que não estão agregando a esse mercado. Então, às vezes, os que chegam e não têm o fôlego para trabalhar no mercado, eles vão sendo ejetados do negócio, sabe? Porque é o que eu te falei, se você tiver a fim de trabalhar, quiser fazer acontecer, você vai. Agora, se você for lá para ser mais um, você não vai ficar muito tempo, porque você não tem um fixo, você não tem 13º, você não tem plano de saúde, então o cara ele vai se sufocar ali. É na raça. É, tem que ser na raça, tem que seguir os passos e a cartilha, senão não vai dar certo. Então, por mais que está saturado e tem muita gente, eu acho que as coisas elas vão fluindo de uma maneira que os bons e os medianos ali vão se destacando, vão fazendo negócio entre si. Eu, sei lá, eu não acredito muito que chegue a atrapalhar, principalmente nesse sistema que eu tô lá na Remax de gestão. Quanto mais corretor tiver e mais gestão tiver na casa para a gente trabalhar, eu acho que a roda gira, todo mundo acaba ganhando. Então não é uma coisa que me assusta não, cara. Isso aí, pelo menos para mim, tá? Não, já trabalhei quando tinha menos corretores e quando tem mais corretores e eu acho que o resultado é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que tem pessoas acreditando mais nesse mercado, mas se ela não acreditar nela mesma e fizer um bom trabalho, ela vai ficar 2, 3 meses e vai ralar, porque não é para qualquer um, né? Como eu te falei, você não precisa ter perfil para ser corretor, mas você tem que ser resiliente, você tem que observar e saber como que faz e correr atrás, senão o mercado vai te engolir, cara. Entendi. Rafa, muito bacana as coisas que você contou. Obrigado. Agradeço demais a sua presença. A gente gosta muito de você, de ter como você como parceiro. Obrigado. Admira você como profissional. Obrigado. E assim, novamente, obrigado. Eu que agradeço, para mim é um prazer, dentre tantos clientes, tantas pessoas, eu estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho do meu trabalho, da minha pessoa. Pô, agradeço toda a equipe, fico à disposição, fica o meu contato aí. Quem estiver precisando comprar ou vender imóvel, você pode me chamar.
Quem quiser começar no mercado imobiliário, quiser conversar e perguntar para mim alguma coisa, também deixo aberto aqui o meu Instagram. Podem entrar em contato comigo, eu adoro falar sobre isso. Então, obrigado, viu, Stênio? Obrigado, Ana. Obrigado, Duda, toda a equipe lá da agência, viu? Obrigado, Rafa. Não, tamo junto aí. E vai ter mais vezes, né? Vamos, se Deus essa não quiser. é a última, essa não é a primeira e também não é a última. Nós já falamos primeira... de trabalho, de musculação. A próxima a gente vai falar de pescaria, vamos falar de outras Cara, coisas. você pesca? Opa! Oh, mas não sabia disso, senão eu teria perguntado, Eu né? não ouço sertanejo e não tomo cerveja, mas eu pesco. Mas você pesca. Vai pro Pantanal? Cara, eu gosto, velho. Hoje em dia eu vou mais em pesqueiro, assim, porque eu já, né, com filho e tal, querendo ensinar o menino a pescar e tudo, mas eu gosto de pescaria de alto mar, eu curto. Nossa, que Uma hora a bacana. gente vem falar do... Vamos falar disso, eu não sabia, Podcast eu estaria dentro dos assuntos aqui. Mas tá certo. Então tá bom, obrigado, gente. Valeu. Pessoal, esse foi mais um episódio de O Empreendedor, tá? Acompanhe para mais episódios e mais cortes no nosso canal no YouTube e Instagram. E tamo junto. Vamos lá, valeu. Valeu.